A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para estudarmos as Sagradas Escrituras. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E antes de darmos prosseguimento, ou antes mesmo de entrarmos no nosso estudo, eu convido você a orar juntamente comigo, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Estaremos pedindo ao Senhor que fale conosco através das Sagradas Escrituras. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui estou, Senhor, para uma vez mais ministrar a Tua Palavra. Espírito Santo, quero te pedir que revele a Tua Palavra ao meu coração. Peço que revele a Tua Palavra aos nossos corações. Ó Deus, nós cremos que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Pai, venha perdoar as nossas falhas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está chegando por aqui pela primeira vez, você que está tendo a oportunidade de estar conhecendo esse canal, esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson, e estamos aqui para uma vez mais estudarmos as Sagradas Escrituras. Esse canal é um canal sério, é um canal que foi criado com a finalidade de estarmos pregando a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, porque quando estudamos a palavra de Deus, nós conhecemos melhor o nosso Deus, nós conhecemos os seus projetos, os seus planos para a humanidade, para Israel, para os gentios, para a igreja. Através da palavra de Deus, nós somos moldados, perdoados, regenerados, transformados, crescemos na graça, crescemos na fé, crescemos na comunhão com Deus, crescemos como cidadãos da sociedade, crescemos como membros da nossa família, no sentido de termos condições de produzirmos bons frutos, e a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Ela tem o poder de transformar o velho homem numa nova criatura. E nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo, estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, e são lições que já foram ministradas nas nossas igrejas, mas a palavra de Deus, ela tem esse poder, né? Ela falou muito conosco na ocasião em que estudamos, ela continua falando conosco nesse exato momento, e ela há de falar ao seu coração, você que está me ouvindo. E eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, será um prazer muito grande contar com a sua participação como membro dessa família maravilhosa, né? A família em Cristo. Você pode dar um joinha também, se você sentir desejo, você pode estar compartilhando nas suas redes sociais, né? Seja no Instagram, seja no Facebook, seja até mesmo para amigos e amigas, algum conhecido seu que precisa ouvir essa palavra. Essa palavra, ela tem esse poder. Nós, muitas das vezes, conhecemos alguém próximo de nós só de vista, por vê-lo, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades. Pois bem, estaremos estudando a lição de número 6, cujo tema é a justiça de Deus. É um estudo baseado no livro do profeta
Ezequiel. O texto áureo diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Esse texto está no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 26. A verdade prática nos diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Ou seja, o comentarista já está deixando bem claro aqui que cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. E você que não acompanhou, você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar os nossos vídeos anteriores, nós já temos alguns vídeos que já foram gravados, já está aí disponível no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Já estudamos a lição 1, a lição 2, a lição 3, a lição 4, a lição 5, e agora nós estamos aqui entrando na lição de número 6. Estamos estudando sobre o tema principal, falando sobre a justiça de Deus e a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Estamos estudando sobre quem foi o profeta, entre outras coisas, já estudamos sobre quem era Ezequiel, quando que Deus o chamou, em que momento Deus o chamou, quem era a família do profeta Ezequiel, onde ele se encontrava quando Deus o chamou. E a gente sabe que Deus chamou o profeta Ezequiel num momento de maior crise ali no reino do sul, quando o exército do maior império da época, que era o Império Babilônico, eles invadiram Jerusalém. Segundo a maioria dos historiadores e dos comentaristas bíblicos, eles invadiram Jerusalém em pelo menos 3 datas diferentes, e em três levas eles levaram ou deportaram milhares de judeus para serem escravos ali em Babilônia. E nós entendemos à luz da Bíblia Sagrada, né? À luz de textos bíblicos, né? Que na primeira leva, como nós bem estudamos aqui na introdução, já que estamos estudando, né? Já que estamos em estudo bíblico, né? Aqui no início na pré-introdução do livro do profeta Ezequiel, aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, o comentarista ele diz que a primeira leva, né, a primeira deportação de judeus sendo levados como prisioneiros para a Babilônia aconteceu no ano 500 em 605 a.C. Nessa primeira leva, né, no ano 605 a.C., foram levados milhares de judeus, entre eles se destacaram o profeta Daniel, que tinha aproximadamente entre 15 a 17 anos, e também os seus amigos, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram nomes que eles herdaram ali em Babilônia. E na segunda deportação, no ano 597 a.C., foram levados cerca de 10.000 judeus, e entre eles estava o profeta Ezequiel. Pois bem, a nossa leitura bíblica em classe diz assim. Aliás, a nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia esse texto bíblico, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim,
gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Diz o Senhor Jeová: se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos e nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Glória a Deus por essa palavra. O nosso estudo bíblico será baseado nesse texto bíblico que se encontra em Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 21. Vamos entrar aqui na introdução e entender o que o Senhor quis falar com o profeta Ezequiel, e a fim de que Ezequiel também transmitisse a sua palavra para aquela geração. Vamos entender também, né, o que o Senhor quer nos dizer nos dias atuais através desse texto bíblico. Porque quando estamos estudando a palavra de Deus, nós não podemos cometer o erro de querer interpretar o texto bíblico ao nosso bel prazer, já querendo aplicar para os nossos dias, para a minha vida, para a vida da igreja, para o contexto do Brasil, para o contexto do mundo. Na teologia existe uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretar as Sagradas Escrituras. Ou seja, quando estamos estudando a Sagrada Escritura, nós precisamos atentar para alguns pontos importantes. Como, por exemplo, se você está ali na Bíblia Sagrada, é bom você ter essa curiosidade de querer saber quando que foi escrito determinado livro, aquele livro que você está lendo, quando que foi escrito, quem foi o profeta, ele era de qual tribo, para quem ele profetizou, quais foram as suas profecias, qual era a cultura da época, quem eram os seus ouvintes, quais eram as principais potências da época, se existiam outros profetas da época, qual eram os tipos de pecado daquele povo, para depois você tentar, de uma certa forma, extrair alguma mensagem da parte de Deus para os dias atuais, sempre estudando a Bíblia, tentando entender o texto e o contexto. Texto e contexto, ou seja, lendo os versículos antes. O que o versículo antes está dizendo? Será que o versículo antes daquele versículo que você viu, está falando a mesma coisa? E os versículos posteriores? Então é bom analisar o texto e o contexto.
Pois bem, então vamos adentrar aqui na introdução. O comentarista, ele nos diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, do versículo 12 ao 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois dirigir a casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos mostra que após Adão e Eva pecarem ali no jardim do Éden, como o profeta Moisés assim nos descreve, né, através do Espírito de Deus, a gente sabe, né, que Deus criou Adão e Eva para cuidarem do jardim, terem comunhão com o Senhor, terem vida eterna, mas decidiram se deixar levar pela tentação, pela voz do diabo, e ao pecarem, a Bíblia fala que ao Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, ao pecarem, veio a morte sobre nós, seres humanos. A princípio veio o pecado. O salmista, ele diz que todos pecaram, todos os seres humanos pecaram. Depois que Adão e Eva pecaram, os demais seres humanos que vieram depois dele já nasceram com essa natureza pecaminosa sobre eles. E a Bíblia, e o salmista, ele diz que todos pecaram e Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. E o salmista, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. Muitos séculos depois, a gente observa que Deus usou o apóstolo Paulo para dizer que por um só homem, Paulo estava se referindo a Adão, por um só homem veio o pecado a esse mundo, através da desobediência de um só homem, Adão, veio o pecado a esse mundo. E como consequência, a morte, que é a separação de Deus. Mas Paulo prossegue dizendo que, porém, mas também pela obediência de um só homem, a pessoa de Jesus, todos podem se tornarem justos perante o Senhor. A partir do momento que Adão pecou, veio a existir pelo menos 3 tipos de morte. A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual. É aquela morte onde o indivíduo está vivo fisicamente, respirando, enxergando, ouvindo, falando, apalpando, se locomovendo, tendo personalidade, tendo consciência, mas muitas das vezes essa pessoa está morta espiritualmente, está morto em seus pecados, está morto em suas ofensas, tem olhos para ver, mas não consegue enxergar que ele está no erro, que ele está no pecado, que ele está na ignorância, que ele precisa de Deus. A pessoa está morta espiritualmente. Essa é a primeira morte. A segunda morte da qual a Bíblia fala é a morte física, quando o ser humano parte desse mundo e ele então desce à sepultura, se torna pó, ali ele está morto fisicamente, se tornando pó, que nós fomos criados do pó e ao pó tornaremos. Nosso corpo físico, não estou falando da alma dentro do espírito, que isso aí já é um outro assunto. E a terceira morte do qual a Bíblia fala é a morte eterna. Sim, porque na primeira morte, que é a morte espiritual,
enquanto a pessoa está nesse mundo, ele ainda tem a oportunidade de se arrepender. Se ele crê, ele pode se arrepender, pode mudar de vida, Deus pode mudar a vida dele, e ele então passa a viver espiritualmente. Mas a partir do momento que a pessoa morre fisicamente, deixa de existir nesse mundo, aí vem a terceira morte, que é a morte eterna. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos ver aqui para não ter nenhuma dúvida. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. A partir desse versículo, a gente observa ali o texto falando sobre a terceira morte. Lá não fala a terceira morte, lá fala a segunda morte, que é a morte eterna. O apóstolo João, ele fala que ele viu vários livros que foram abertos perante o trono de Deus. E aquele que o seu nome não foi encontrado no livro da vida, então essa pessoa foi lançada no lago de fogo, que é a segunda morte, ou a morte eterna, o afastamento de Deus. O que eu quero falar com isso? O que essas palavras têm a ver com a introdução que nós lemos aqui? Deus usa o profeta Ezequiel para chamar a atenção da humanidade de um modo geral, mas também para chamar a atenção principalmente do povo de Judá, o reino do sul. E todos nós somos pecadores, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Como está a sua vida diante de Deus? Na eternidade, no acerto de conta, quando Deus há de trazer a juízo as obras dos homens, sejam boas, sejam más. Ali no grande dia do juízo, Deus há de requerer de cada um de nós o que nós fizemos durante a nossa vida aqui na terra. E a Bíblia fala que nós colhemos o que nós plantamos. Tem um texto no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz que a responsabilidade ela é pessoal. O pai não dará conta dos pecados do filho. O filho não dará conta dos pecados do pai. Eu não poderei te ajudar naquele dia, sua mãe não poderá te ajudar naquele dia. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos perante Deus. A partir do momento que o homem e a mulher vai crescendo e vai tomando consciência do que é certo e do que é errado, porque Deus colocou dentro do ser humano a consciência, essa pessoa então passa a se tornar responsável pelos seus atos. Primeiro ponto, sobre a identidade do juízo divino. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Deus, Javé de Israel, procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar a sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Ponto. Pois bem, o discurso profético. O comentarista, baseado no texto bíblico que nós estamos lendo, e baseado também no livro do profeta Ezequiel, e baseado nas lições que já estamos estudando aqui, por inspiração de Deus, por revelação de Deus, o comentarista ele diz que a ira de Deus nunca é manifestada sem, primeiramente, Deus alertar o seu povo. No Antigo Testamento, Deus falou muito através dos profetas. O escritor aos Hebreus, no primeiro capítulo do livro, ele nos diz que antigamente
Deus falou aos pais através dos profetas. Depois você pode procurar aí na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1. Antigamente, Deus falou aos pais através dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos dias do escritor, nos dias em que o escritor aos Hebreus viveu, ele deixou bem claro, mas nesses últimos dias Deus tem nos falado através do Senhor Jesus. Então, no passado, Deus falou muito através dos profetas. E Deus, antes de Deus derramar a sua ira sobre uma população, sobre um povo, sobre um ímpio, sobre alguém rebelde, sobre o reino do norte, sobre o reino do sul, sobre algumas tribos que constituíam o reino, os reinos que constituíam o reino do norte, o reino do sul, Deus sempre, primeiramente, advertia as pessoas para que eles não permanecessem no erro. Então, pai, é tipo pai e uma mãe que, antes mesmo de castigar o filho, vai chamando atenção. Menino, sai daí. Menino, não faz isso. Menina, volta aqui. Não é assim que os pais costumam fazer? Primeiramente, vai chamando atenção, orientando, vai dando conselho. Não pode. Aí chega um momento que o filho se recusa a ouvir o pai ou a mãe. Dessa forma, os pais são obrigados a corrigi-lo. E assim era Deus. Assim é Deus, até os dias de hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Antes de Deus destruir a geração de Noé, a Bíblia fala que Noé, ele era justo. Deus encontrou Noé sendo justo naquela geração. E aquela geração é uma geração corrupta. Mas certamente Noé, de alguma forma, pregou para aquela geração corrupta. Mas aquela geração não deu ouvido. E Deus enviou o dilúvio sobre aquela geração e só salvou-se Noé e a sua família. Aí você começa a estudar a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz que Deus ele iria enviar o juízo sobre a cidade de Nínive. A Bíblia fala no livro de Jonas, profeta Jonas. Nínive, ela era a capital do reino da Assíria. E segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história, né, aquele povo era um povo muito mau perante o Senhor. Era um povo pecador, era um povo que não queria saber de se arrepender dos seus pecados, era um povo maldoso. Segundo alguns comentaristas bíblicos, né, alguns historiadores, inclusive a liderança de Nínive, quando eles iam para a guerra, matavam seus inimigos. Se fosse preciso, eles cortavam até a cabeça dos seus inimigos, eles eram cruéis. Deus então levanta, o pecado daquele povo estava fedendo já nas narinas de Deus. Deus então levanta o profeta Jonas com uma só mensagem. Sei que a princípio Jonas se rebelou, não querendo ir, porque Jonas queria que aquele povo sofresse a ira de Deus, mas a vontade de Deus era diferente. Deus enviou Jonas até Nínive e Jonas chegou na cidade de Nínive com apenas uma mensagem dizendo: dentro de 40 dias Nínive será destruída. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Essa era só a mensagem de Jonas. Jonas tinha só uma mensagem. Jonas é conhecido também como pregador de uma só mensagem. E a mensagem era essa: pessoal, dentro de 40 dias, Deus vai destruir essa cidade, esse povo. E a Bíblia fala que o rei se arrependeu, com medo, temeroso, o rei se arrependeu e decretou que toda a população de Nínive, inclusive os animais, fizesse um jejum em sinal de arrependimento, de lamentação, de desespero, querendo que Deus desse uma oportunidade. E Deus deu oportunidade para aquele povo. Mas o juízo poderia vir sobre eles. Não veio porque eles se arrependeram. Mas, primeiramente, Deus, ele
ele, como diz o texto bíblico aqui, né? A ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, nem mesmo sem prévio aviso. O profeta Amós, em seu livro, ou o livro que leva o seu nome, ele diz, né? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter usado os seus profetas para revelar a sua vontade. E na ocasião em que antes do reino da Babilônia invadir Jerusalém, o profeta Jeremias foi muito usado pelo Senhor. Foi muito usado pelo Senhor para divertir aquele povo, a fim de que aquele povo abandonasse a idolatria, desse descanso à terra, se voltasse para Deus. Eu não me recordo em qual capítulo que está registrado, mas no livro de Jeremias diz que Deus enviou os profetas madrugando ruas afora, noites e mais noites, advertindo aquele povo para que aquele povo se voltasse para o Senhor. Até que chegou o ponto que aquele povo não quis se voltar para o Senhor, Jeremias então começa a profetizar. Vocês precisam se entregar ao exército da Babilônia quando eles invadirem Jerusalém. E eles também não quiseram dar ouvido à voz do Senhor, preferiram dar ouvido à voz dos profetas. E eles então passaram 70 anos aprisionados no cativeiro babilônico. E nos dias de hoje, o que nós podemos extrair desse texto bíblico para os dias de hoje? Nos dias de hoje, Deus tem usado os profetas, Deus tem usado os obreiros, Deus tem usado homens e mulheres compromissados com o Senhor para pregar sobre a vinda de Jesus, pregar sobre arrependimento, pregar sobre novo nascimento, pregar sobre salvação, pregar sobre perdão, pregar sobre a existência do inferno. Deus tem falado com a população mundial através das redes sociais. O Senhor tem usado os seus profetas para dizer que as profecias estão se cumprindo, que em breve Jesus voltará, e que aquele que não se arrependeu, o juízo de Deus está reservado, que o inferno é real. São pregações que falam sobre o pleno conselho de Deus, porque o pleno conselho de Deus não é apenas pregarmos que Deus é amor, mas também que Deus é justiça. Infelizmente, o diabo tem colocado na mente de uma parcela da sociedade que nós cristãos somos um povo que não tem amor, um povo que não perdoa, um povo que não tolera, um povo que não ama, um povo que não quer ver a felicidade das pessoas que se decidem viver como querem, que o mais importante é que Deus está preocupado mais com a maneira como a pessoa está feliz, dependendo da forma, mas estão fazendo uma verdadeira má interpretação daquilo que nós realmente cremos e pregamos. Nós pregamos que Deus é amor, pregamos que Deus ama todos nós, mas que Deus não tolera o pecado de qualquer pessoa, seja de um cristão ou não cristão. Deus não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Como está a sua vida diante de Deus? O Senhor tem falado com você? Como o Senhor tem falado com você? Deus, Ele não nos deixa enganados. Deus fala conosco, Deus fala com a igreja, Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, Deus fala com aquele que não é cristão. É Deus trazendo ele para os seus pés. No livro de Jó tem um texto bíblico que diz que Deus, Ele fala conosco uma vez, duas vezes, três vezes. Deus fala também quando o homem está dormindo, Deus fala através de sonhos, Deus tem suas maneiras de falar e com certeza Deus tem falado com você, Deus tem advertido você de alguma forma, a fim de que a ira dele não caia sobre a sua vida. Deus, Ele corrige, Ele exorta todo aquele que Ele ama, assim como o Pai. Prosseguindo, a primeira parte do oráculo.
a expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Perfeitamente. Está dando para você entender aí, né? Então, essa mensagem, qualquer povo que pecar contra mim, não está se referindo apenas aos povos do passado, como os edomitas, os moabitas, os filisteus e outros povos que zombaram, porque quando Jerusalém foi levado como prisioneiro, como quando os judeus do Reino do Sul, que moravam ali em Jerusalém, foram levados para a Babilônia para serem prisioneiros, diz a Bíblia que vários povos ficaram zombando deles. Tipo assim, bem feito pela rebeldia de vocês. Mas Deus usou o profeta Ezequiel para falar que sobre eles também iria pesar, iria vir um juízo devido à atitude deles. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos muitas coisas, entre elas, se a gente vê alguém que está passando por uma provação, vamos nos compadecer dessa pessoa. E se a gente vê alguém de alguma forma está sendo corrigido pelo Senhor, deixa Deus tratar com ele. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Nós colhemos o que plantamos, Deus quer o melhor para nós. Irmão de meus, mas que base bíblica você tem para falar sobre isso? Tem casos que é melhor que o próprio Deus trate com a pessoa. A Bíblia fala que Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Mas Saul não valorizou a chamada de Deus e entrou pelo caminho da rebeldia, né? Querendo oferecer sacrifício a Deus, coisa que não lhe convinha porque ele era rei, e naquela época só o sacerdote é que tinha liberdade de oferecer sacrifício a Deus, entre outros pecados que Saul cometeu. Chegou um momento que não teve mais oportunidade para Saul. E Deus então fala com Samuel: Samuel, Samuel, até quando terás tu dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Então tem pessoas que infelizmente, Deus acaba abrindo mão de tais pessoas porque a pessoa não quer se arrepender, não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê na Sagrada Escritura, não crê que Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar, em meu lugar, no lugar da humanidade. Ele foi o sacrifício perfeito. Tem pessoas que se recusam a ter um arrependimento e a mudar de vida. Então tem casos que o próprio Deus lava a mão porque é o ser humano mesmo que não quer o perdão de Deus, não quer o amor de Deus, a graça de Deus. Então o texto nos diz que existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente que se recusa a ouvir sua palavra. Ele torna estável o sustento do pão, como isto é feito. A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Então, o comentarista ele diz que existem várias formas de Deus castigar o indivíduo como pessoa, ou fazendo parte de um povo ou um povo. Deus tem suas formas de castigar. E muitas vezes essas formas vêm como, por exemplo, a pessoa passa por... quantas crises o mundo já presenciou? Crises em determinados lugares de falta de água, falta de alimento, guerras e assim por diante. Muitas das vezes isso aí são formas de Deus trazer o juízo sobre aqueles que desobedecem à voz do Senhor. Quantos lugares, né, nesse mundo onde os filhos nascem com deficiências físicas. E Deus tem enviado missionários cristãos, né, até esses lugares, e muitas das vezes esses missionários não são bem aceitos, né? Deus quer trazer bênção sobre esses lugares, sobre essas pessoas. E assim por diante. Terremotos. Sei que a ciência tem outras explicações, outras respostas para isso. Não, mas é o abalo da terra, tsunami, é coisa da natureza, é porque lá o país é muito sensível para esse tipo de coisa, mas sobretudo devido à incredulidade
do ser humano, a rebeldia do ser humano, Deus tem suas maneiras de trazer o juízo sobre aquele povo que muitas das vezes prefere se prostrar diante de uma imagem de escultura, diante de um Deus que não fala, não ouve, não sai do lugar, não cheira, e se cair de uma altura de 50 centímetros pode se quebrar. Então muitos estão deixando de adorar o Deus poderoso para adorar o sol, a lua, as estrelas, o homem, a mulher, o carro, a casa, o dinheiro, a si mesmo, o namorado e assim por diante. Deus não aceita dividir a sua adoração com mais ninguém. Só o Senhor é digno de ser adorado. É descrição dos agentes do juízo divino. É Javé que manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Não esqueçam. Não aqui no nosso país. Existe uma crença por parte de algumas pessoas, né, que acreditam que é Pedro que tem o poder de mandar chuva sobre nós, ou que ele é o intercessor perante Deus para Deus mandar chuva. Quem crê dessa maneira, quem pensa dessa maneira, à luz da Bíblia Sagrada, está crendo e pensando de forma errada. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, ele foi um ser humano, como eu, como você. Ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado para ser discípulo. Depois foi escolhido para ser apóstolo. Jesus deixou bem claro que a igreja ela é edificada sobre a rocha. E a rocha não é Pedro, a rocha é Jesus. Pedro morreu, e segundo a tradição cristã, segundo os pais da igreja, Pedro morreu de cabeça para baixo, porque não se via digno, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se via digno de ser crucificado como o seu mestre, Jesus, o foi. E à luz da Bíblia Sagrada, né, eu creio que Pedro está consciente, a sua alma está consciente, o seu espírito está consciente, lá no paraíso, que fica abaixo do trono de Deus, como está registrado na segunda experiência do apóstolo Paulo, né? em 2 Coríntios, né? Não vou ler o texto bíblico, vou só falar para você aqui aonde que está. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, né? Sobre a existência do terceiro céu, onde ele foi arrebatado em espírito. E também você pode encontrar uma referência em Apocalipse, quando João fala que ele viu debaixo do trono de Deus, debaixo do trono de Deus estava as almas conscientes, dizendo para Deus, até quando, ó Santo e poderoso. Então isso fala de consciência, isso fala de comunicação. Então, o que nós aprendemos? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que é Deus que manda a chuva, não é Pedro. Na nossa cultura brasileira existe uma parcela que crê que é Pedro. Já em outros países, com outros povos, com outras crenças, com outros costumes, com outras culturas diferentes, essas pessoas já creem de uma forma diferente, já creem que é o Deus deles que manda chuva e assim por diante. Mas é Deus que manda a chuva. O escritor aos provérbios, né? Ele diz que Deus ele se preocupa tanto com o justo quanto com o injusto na hora de mandar a chuva. Ele manda a chuva sobre todos. Ele manda a água, ele manda o pão, ele manda o sol sobre todos. E é o Senhor que nos dá o pão de cada dia. Vamos prosseguir aqui. Cadê? Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. É por isso que muitas das vezes a maldição vinha sobre o reino do sul, porque em vez eles viraram as costas contra Deus e em vez de agradecer ao Senhor pelas as colheitas, né,
que era o principal meio de sobrevivência para aquela geração é através das plantações, através das colheitas. Em vez de agradecer ao Senhor, eles agradeciam a Baal. O que nós aprendemos aqui também? Aprendemos que devemos ser gratos ao Senhor pelo pão de cada dia. Você tem agradecido, você tem demonstrado gratidão a Deus pelo almoço, pela janta, pelo café, pelo pão de cada dia que o Senhor coloca sobre a sua mesa? Você tem dirigido as suas palavras de gratidão a quem? A Deus? A sua saúde que você tem para trabalhar? Não, irmão de Deus, o que eu tenho eu conquistei através dos meus próprios esforços. Acordo cedo, vou para a luta, vou trabalhar, durmo, descanso, no outro dia estou batalhando. Mas quem te deu isso tudo? Você pode até negar a existência de Deus. Você pode até não reconhecer que Ele tem te dado, mas é Ele que tem te dado saúde. E você precisa adorar Ele, agradecer a Ele. Não foi o seu patrão, não foi o seu emprego diretamente, mas é Deus que tem te dado a colheita. É Deus que tem te dado a oportunidade de colher aquilo que você tem plantado. O seu trabalho e assim por diante. Seja grato ao Senhor. Vamos prosseguir aqui. Vou tentar adiantar um pouco mais aqui, né? Segundo ponto, sobre a petição que Deus não atende. Existem orações que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessoras de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés, Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Exemplos de intercessão pelo pecador. Não vou ler os comentários, vou ler apenas o título dos comentários, como por exemplo, aqui eu entrei no segundo ponto. E o primeiro subponto nos diz assim, exemplo de intercessão pelo pecador. A Bíblia está recheada, está repleta de exemplo de santos homens de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, homens que fizeram orações sinceras perante Deus, pedindo ao Senhor em favor de um povo, em favor de uma família, em favor de uma pessoa. E a gente tem um primeiro exemplo lá, né? Temos um exemplo de Abraão. Diz a Bíblia, né, que Abraão recebeu a visita de 3 seres angelicais e entre esses 3 seres estava o Senhor Jeová. E Deus desceu como anjo, na forma que nós chamamos de teofania, Deus escondido nos anjos como seres humanos. Abraão reconheceu que eles eram seres angelicais e Deus falou com Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra para destruir a cidade e o terceiro anjo ficou ali com Abraão. E nós cremos que esse terceiro anjo era a pessoa de Jesus manifestada no Antigo Testamento, ou o próprio Deus manifestado no Antigo Testamento, e o anjo ficou ali dialogando com Abraão. E diz a Bíblia que Abraão começou a interceder em favor de Sodoma e Gomorra. E Abraão disse para o Senhor, Senhor, se Sodoma e Gomorra tiver 40 justos, o Senhor vai, mesmo assim o Senhor vai destruir aquela população? E Deus falou com Abraão, não, Abraão, eu não vou. Se eu encontrar em Sodoma e Gomorra pelo menos 40 justos, eu não vou destruir. E Abraão prossegue dizendo, Senhor, não me tenha por mal, mas e se em Sodoma e Gomorra tiver 30 justos, o Senhor é capaz de poupar Sodoma e Gomorra por amor aos 30 justos? E Deus disse, Abraão, se eu encontrar ali 30 justos, eu não destruo Sodoma e Gomorra. E aí o número foi só diminuindo. Senhor, eu reconheço, ainda que eu sou pó e cinza. Abraão disse para Deus. A primeira referência que eu vejo na Bíblia Sagrada de alguém que se prostra perante Deus e reconhece que ele é pó e cinza,
foi a experiência de Abraão. E Abraão disse, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Mas deixa eu te pedir um pouco mais. E se tiver só 20 ou 10 justos ali em Sodoma, o Senhor ainda vai destruir? Não, Abraão, se eu encontrar pelo menos 10 justos ali, eu não vou destruir. Mas, infelizmente, para você que é um leitor da Bíblia, se você ainda não leu, eu aconselho você a ler Gênesis capítulo 18, capítulo 19, ali fala sobre essa experiência de Abraão. Felizmente Deus não encontrou 10 justos em Sodoma e Gomorra, só se salvaram Ló e as suas 2 filhas, porque até a sua esposa morreu porque não obedeceu a voz dos anjos, olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Então ali tem um exemplo de Abraão como intercessor. Moisés foi um grande intercessor. Quantas vezes aquele povo de Israel que saiu do Egito, peregrinando pelo deserto durante 40 anos, quantas vezes aquele povo provocou a ira de Moisés e a ira do próprio Deus. E chegou o momento de Deus até falar com Moisés, eu vou destruir esse povo murmura demais, falta água, eu dou água para eles ainda não estão satisfeitos, falta pão, eu envio maná, eles ainda não estão satisfeitos, não estão satisfeitos com a sua liderança, não estão satisfeitos com isso, com aquilo, estavam sofrendo no Egito e agora por qualquer motivo estão reclamando. E Deus fala com Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer nascer um novo povo através de você. E Abraão intercede perante Deus e diz, Senhor, não faça isso. Não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, o que os outros povos vão dizer? Ou até mesmo o que os egípcios vão dizer? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar eles no deserto. Então o que? Era Moisés intercedendo como pastor em favor do povo de Israel que estava ali em formação como um povo, como um país, como uma nação, né? E nós aprendemos aqui que devemos interceder, vamos interceder. Você que está me ouvindo, o apóstolo Paulo ele fala que hoje nós somos sacerdotes perante Deus. Você que conhece o Evangelho, você que tem experiência com Deus, não deixe para amanhã. A partir desse momento, já comece ou continue orando e pedindo a Deus em favor da sua família, em favor dos moradores da sua rua, em favor da igreja que você congrega, em favor de todas as parcelas da sociedade, em favor dos médicos, dos doentes, dos presidiários, dos policiais, dos moradores de rua. Deus te chamou para ser intercessor. Então tem vários exemplos aqui de intercessão no Antigo Testamento, mas o comentarista ele cita esses exemplos baseados no texto bíblico, né, para mostrar que Deus falou com Ezequiel. Ainda que no meio dessa geração, ainda que no meio desse povo, existisse Noé, existisse Jó, existisse Moisés, ou qualquer outro profeta, né? Eu faço minhas palavras aqui, né? Ou qualquer outro profeta que estivesse ali clamando a Deus, Deus fala com Ezequiel, só eles seriam salvos. Aquela geração não seria salvo baseado na oração desses profetas. Só eles seriam salvos pela sua justiça. Por vários motivos, né? O povo daquela época, eles acreditavam que Deus não seria capaz de permitir que a Babilônia destruísse Jerusalém, porque Jerusalém estava no coração de Deus. E também os hebreus, eles acreditavam assim, nós somos descendentes de Abraão, Deus não vai permitir que nós sejamos destruídos ou levados como prisioneiros. Eles inclusive, eles idolatravam o templo ali, que era uma casa de oração, era um templo que no passado foi construído pelo rei Salomão. Então eles se apegavam a tudo isso, achando que Deus não iria permitir que eles fossem castigados. Mas Deus fala através de Ezequiel, né? Se esses 3 profetas, ou se
que eu citei aqui, né, estivesse no meio deles, só eles, tem um exemplo aqui de Moisés, Samuel, que era um homem de oração, mas o texto bíblico nos mostra, né, que ainda que no meio deles tivesse Noé, tivesse, deixa eu ver aqui, para não ter nenhum equívoco, né, que fugiu um pouquinho aqui da memória, mas eu vou... Perdão. Essas coisas acontecem mesmo. Quando o vídeo é assim um pouco caseira, esses imprevistos acontecem. Mas a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo bíblico. Pois bem, em Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Deus fala dessa seguinte maneira: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Então, nos dias de hoje, nós podemos trazer essa palavra para os nossos dias também. Nós aprendemos aqui que a responsabilidade, ela é pessoal. Não é porque uma pessoa nasceu em um lar cristão, não é porque a pessoa que nasceu em um berço cristão, como nós costumamos dizer, que essa pessoa está salva. Não é porque a pessoa arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso não significa que essa pessoa está salva, eternamente salva. Deus escreve o seu nome no livro da vida, mas a salvação exige também perseverança. Todo dia eu tenho que perseverar. Todo dia você tem que perseverar. Seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Exaltado seja o nome de Jesus, que perdoou os seus pecados, mudou sua vida. Mas todo dia você tem que perseverar nos pés do Senhor. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que escutar louvores, tem que estar no templo cultuando a Deus, se alimentando espiritualmente, alimentando a sua vida espiritual. E o texto aqui nos mostra, né, que pela nossa justiça perante Deus, através do sangue de Jesus Cristo, através da regeneração de Jesus, nós podemos ser salvos. Mas eu não vou conseguir salvar o meu pai, salvar a minha mãe, salvar meus familiares pela minha justiça. Ou seja, Deus está dizendo que somente através da justiça de cada um, mediante a justiça principal do sacrifício de Jesus Cristo, podemos ser salvos. Cada um é responsável pelos seus atos perante o Senhor. Com certeza você tem entendido essa palavra. Quando Deus não atende à oração intercessória de um justo, cá atrás, né? Segundo subponto, um castigo inevitável. Aqui fala sobre as reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da sua história. Desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Então eles só foram se aprofundando cada vez mais no pecado, entrando no caminho da apostasia. Chegou o momento que Deus havia se cansado daquele povo, era necessário eles passarem por um processo de castigo. Quando Deus não atende à oração de um justo, a Bíblia ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, Deus pode muito em seus efeitos. Não se cansa de orar, não pare de orar, não desista. Enquanto você estiver vivo,
creia que Deus pode sim responder às suas orações, mas existem orações que Deus não responde. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Foi o que eu falei minutos atrás. Tem casos que não adianta orar, não adianta você continuar buscando a presença de Deus em favor de fulano, de Bertano, porque às vezes a própria pessoa se recusa a se arrepender dos seus pecados. Terceiro ponto, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. É triste, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus que nos mostra, né? Esses profetas que eu citei aqui, Moisés, Samuel, Daniel, eles faziam, né, eles faziam parte das colunas ali do reino de Israel, né? Eram exemplos. Moisés, eu vou entrar sobre Moisés aqui, o tempo é pouco, mas nem através da justiça deles, da oração deles, aquele povo poderia ser salvo. Só eles é que poderiam ser salvos pela sua justiça. Você que está me ouvindo nesse momento, não se apoie no homem. Se você conhece alguém e esse alguém tem um bom exemplo, pode imitar ele. Glória a Deus por isso. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa cena não vai se repetir, não. Eu vou estar tomando as providências. Paulo fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente pode imitar bons exemplos, sim, mas devemos imitar santos homens e mulheres de Deus. Mas você não pode apoiar sua salvação em A ou B, você precisa se apoiar em Jesus e ter sua própria experiência com Deus, ter a sua própria estrutura diante de Deus. A palavra de Deus nos diz, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aqui tem, então, o comentarista fala sobre Noé, Daniel e Jó, o profeta Daniel. O profeta Daniel, porque o profeta Daniel, vídeos caseiros acontecem esses imprevistos, mas eu prometo que nós estaremos procurando nos próximos vídeos resolver, fazer com que o vídeo seja um vídeo sem nenhum impedimento. Então, sobre o profeta Daniel, é porque algumas pessoas acreditam que esse Daniel aqui era um outro Daniel. Porque eles achavam que Daniel era novo, estava em Babilônia, mas o comentarista ele nos diz que Deus tomou o exemplo de Daniel, e nós aprendemos que por mais que Daniel fosse jovem, mas na hora de tomar o exemplo, né, se for preciso, Deus faz isso. Dependente da idade da pessoa, mas se a pessoa tem vida com Deus, tem um bom testemunho, serve sim como exemplo para aqueles que o cercam. Amém? Então a gente vai finalizar o nosso estudo, né? Falando sobre a justiça de Deus. A conclusão nos diz que concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. Não esqueça, colhemos aquilo que nós plantamos e a responsabilidade ela é individual. Vou orar por você nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, eu apresento, ó Pai, a vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra através desse vídeo, Senhor. Abençoe cada um de uma maneira poderosa, Pai, perdoando os seus pecados, Senhor, curando as suas feridas físicas e feridas da alma, escrevendo o seu nome no livro da vida, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estudar a Tua palavra. Amém.
Glória a Deus que nos concede a vitória por intermédio de Jesus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico, né? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou desde o início. Quero pedir perdão a você por esses imprevistos que aconteceu hoje durante o nosso estudo, né? Nós estaremos procurando melhorar cada vez mais, nos organizar cada vez mais, a fim de que essa cena não se repita. Amém? Mas eu acredito que você deve ter entendido o que Deus quis falar com você. Pois bem, eu quero convidar você a assistir outros estudos, né? A ouvir outros vídeos que nós já gravamos, a assistir outros vídeos que nós já divulgamos, já publicamos aí no YouTube, né? Através do canal Embaixadores de Cristo. Quero convidar você a se inscrever. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal e seja abençoado no nome santo de Jesus. Um abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos.